Olha o que Chico Xavier falou para os avarentos. Você já parou para refletir sobre o verdadeiro significado da riqueza em nossas vidas? O que realmente levamos conosco quando partimos deste mundo? Chico Xavier, nosso amado médium brasileiro, trouxe revelações profundas sobre a avareza e suas consequências espirituais, que podem transformar completamente nossa relação com os bens materiais e com a vida. Hoje vamos mergulhar nessas reflexões que tocam diretamente em um dos maiores desafios da alma humana: o apego excessivo ao que é passageiro. Chico Xavier. Os avarentos, realmente, vamos dizer, os solvinas, realmente solvinas, são espíritos doentes. Nosso Emmanuel costuma dizer: a criatura que amontoa e amontoa e amontoa os recursos materiais sem nenhum proveito no trabalho, na educação, na beneficência, no socorro em favor dos seus semelhantes, ela está desequilibrada. Essa pessoa que assim procede está doente. E de certo que na próxima reencarnação enfrentará os resultados desse desvio da realidade, porque os espíritos amigos consideram o dinheiro como sendo o sangue da sociedade. Em sua jornada de mais de 70 anos dedicados à mediunidade, teve inúmeras oportunidades de observar as consequências espirituais do apego excessivo aos bens materiais. Através de suas psicografias e de seus diálogos com pessoas de todas as classes sociais, ele nos deixou ensinamentos preciosos sobre como a avareza pode aprisionar o espírito e impedir sua evolução. Deixe nos comentários Partilhar Liberta Sempre. E vamos juntos refletir sobre essa importante lição. A avareza, na visão compartilhada por Chico Xavier, vai muito além do simples amor ao dinheiro. Trata-se de uma doença da alma que se manifesta no medo de perder, no receio de compartilhar, na angústia de ver diminuído aquilo que se possui. O avarento não sofre apenas por ter pouco, mas principalmente pelo medo constante de perder o que tem, vivendo em uma prisão invisível construída por suas próprias mãos. Em diversas ocasiões, Chico Xavier explicou que todos nós somos apenas administradores temporários dos bens que possuímos. Nada nos pertence de forma definitiva, nem mesmo nosso corpo físico, que um dia teremos que deixar. Quando compreendemos essa verdade espiritual, percebemos o quanto é ilusório e até mesmo ridículo nos apegarmos excessivamente a bens que teremos inevitavelmente que abandonar. Uma das revelações mais impactantes trazidas por Chico Xavier, baseado nos ensinamentos de seu mentor espiritual Emmanuel, é que a avareza não se limita ao dinheiro e bens materiais. Existe também a avareza de sentimentos, pessoas que economizam sorrisos, abraços, palavras de carinho e gestos de afeto. Existem aqueles que são ricos em conhecimento, mas avarentos em compartilhá-lo. Há quem tenha tempo de sobra, mas seja incapaz de doar alguns minutos para ouvir alguém em necessidade. O médium mineiro costumava explicar que, segundo a lei de causa e efeito, aquele que se recusa a dar quando tem oportunidade, muitas vezes precisará aprender a receber em situação de necessidade, não como castigo divino, mas como consequência natural de suas escolhas e como oportunidade de aprendizado espiritual. Muitas almas precisam experimentar a escassez para valorizar a abundância e compreender a importância da generosidade. Em suas palestras e atendimentos fraternos, Chico Xavier frequentemente contava histórias de pessoas que, após a desencarnação, perceberam o tempo perdido acumulando tesouros que não puderam levar consigo. Espíritos que, durante a vida física, dedicaram todas suas energias a amealhar fortunas, construir impérios materiais, mas negligenciaram a construção de seu patrimônio espiritual, o único que realmente nos acompanha além da morte. Uma das anedotas mais tocantes compartilhadas por Chico Xavier era sobre um homem muito rico que, após desencarnar, tentava desesperadamente voltar à sua residência para recuperar o cofre onde guardava suas economias. O espírito não conseguia compreender que já não pertencia mais ao mundo material e que todos aqueles bens pelos quais tanto se sacrificara já não lhe pertenciam.
Era uma ilustração viva do ensinamento de Jesus. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? Chico Xavier nos ensinava, inspirado por Emmanuel, que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no bem que realizamos. São nossas ações generosas, nossos gestos de amor, nossa capacidade de servir ao próximo que constituem o tesouro que nos acompanhará além da morte. Como ele costumava dizer com sua característica simplicidade, o que a gente tem, um dia vai ficar, mas o que a gente dá, esse sim, vai com a gente para sempre. Em suas análises psicológicas sobre a avareza, Chico Xavier frequentemente apontava que por trás desse comportamento costuma existir um profundo medo da escassez, muitas vezes originado em experiências traumáticas de vidas passadas ou da infância. O médium tinha enorme compaixão pelos avarentos, compreendendo que sua condição representava um sofrimento real e uma limitação espiritual que precisava ser tratada com amor e compreensão, não com julgamento. Uma das histórias mais impactantes compartilhadas por Chico Xavier envolvia um espírito que, em vida, havia sido extremamente rico, mas também notoriamente mesquinho. Após sua desencarnação, esse espírito passou anos preso às ruínas de sua antiga mansão, observando com desespero seus herdeiros dilapidarem a fortuna que ele tanto se esforçou para acumular. Sua libertação só começou quando finalmente compreendeu a inutilidade de seu apego e a transitoriedade dos bens materiais. Durante seus atendimentos fraternos em Uberaba, Chico Xavier frequentemente recebia pessoas angustiadas com questões financeiras. Para esses irmãos sofredores, o médium tinha sempre palavras de conforto, mas também de orientação espiritual. Ele explicava que a verdadeira segurança não vem da quantidade de recursos que possuímos, mas da nossa capacidade de confiar na providência divina e na nossa disposição para trabalhar honestamente. Um aspecto particularmente interessante dos ensinamentos de Chico Xavier sobre a avareza é que ele nunca condenava a riqueza em si. O problema, segundo ele, não estava em possuir bens materiais, mas em ser possuído por eles. O médium conheceu muitas pessoas materialmente abastadas que faziam uso generoso de seus recursos para auxiliar os necessitados. Essas pessoas, em sua visão, estavam utilizando corretamente as oportunidades que a vida lhes oferecera. Em uma de suas reflexões mais profundas sobre o tema, inspirada pelo espírito de Emmanuel, Chico Xavier comparava o avarento a alguém que morre de sede às margens de um rio caudaloso, por medo de beber e diminuir seu volume. A vida, em sua abundância, nos oferece inúmeras oportunidades de desfrutar, compartilhar e crescer. Mas o apego excessivo nos impede de aproveitar essas bênçãos, transformando potenciais fontes de alegria em motivos de ansiedade e sofrimento. Chico Xavier nos ensinava que a cura para a avareza está no exercício constante da generosidade. Começando com pequenos gestos, a pessoa pode gradualmente libertar-se das garras do apego excessivo. Uma moeda doada hoje, um sorriso compartilhado amanhã, um pouco de tempo oferecido a quem precisa. São passos pequenos, mas significativos no caminho da libertação espiritual. Uma observação perspicaz de Chico Xavier era que muitos avarentos vivem em condições de extrema simplicidade, quase pobreza, apesar de possuírem recursos abundantes. Privam-se de confortos básicos, de cuidados com a saúde, de momentos de lazer, tudo em nome de economizar e acumular. Como dizia o médium com sua característica doçura, que triste ironia ver alguém viver como pobre para morrer como rico, apenas para que outros possam viver como ricos após sua morte. Em seus diálogos com o mentor espiritual Emmanuel, Chico Xavier aprendeu que a avareza frequentemente tem raízes em vidas passadas. Almas que experimentaram extrema pobreza ou perdas materiais traumáticas podem desenvolver, em encarnações posteriores, um apego exagerado aos bens materiais como mecanismo de defesa psicológica. Compreender essa dimensão espiritual do problema ajuda a desenvolver compaixão pelos que sofrem dessa condição. Chico Xavier compartilhava também a visão espírita de que, frequentemente, espíritos endividados karmicamente por uso indevido de recursos em vidas passadas
escolhem reencarnar em condições de abundância material justamente para terem a oportunidade de aprender a usar corretamente a riqueza. Quando falham nessa lição e caem novamente na armadilha da avareza, estão adiando seu próprio progresso espiritual e criando novas dívidas para o futuro. Uma das observações mais tocantes de Chico Xavier sobre os avarentos era que eles frequentemente terminam a vida cercados de bens, mas privados de afeto genuíno. O apego excessivo aos recursos materiais tende a afastar pessoas e a criar relações baseadas no interesse, não no amor verdadeiro. No leito de morte, muitos avarentos finalmente percebem que trocaram o essencial, relações humanas significativas, pelo supérfluo, bens que não poderão levar consigo. Em contraste com a figura do avarento, Chico Xavier sempre destacava exemplos de generosidade que conheceu ao longo de sua vida. Pessoas simples, muitas vezes de poucos recursos, que compartilhavam o pouco que tinham com alegria e desprendimento. O médium observava que essas pessoas geralmente irradiavam uma paz interior e uma alegria de viver que os mais abastados, mais apegados, desconheciam completamente. Um caso particularmente comovente relatado por Chico Xavier foi o de um homem muito rico que, após a desencarnação de seu filho único, percebeu a futilidade de sua obsessão por acumular riquezas. Para quem estou guardando tudo isso agora? Perguntava-se ele em profundo desespero. Essa dolorosa experiência transformou-o completamente, levando-o a utilizar sua fortuna para auxiliar crianças necessitadas, encontrando assim um novo sentido para sua existência. Chico Xavier explicava que, segundo a visão espírita, não existem coincidências no universo, mas sincronicidades perfeitamente orquestradas pela sabedoria divina. Assim, quando uma pessoa avarenta se vê repentinamente privada de seus bens, seja por um revés financeiro, um roubo ou uma catástrofe natural, frequentemente há nisso uma oportunidade de aprendizado e libertação espiritual, orquestrada por seus mentores espirituais em benefício de sua evolução. O médium mineiro também abordava em suas reflexões o conceito de usura do tempo, pessoas que são extremamente avarentas com seu próprio tempo, recusando-se a dedicar alguns minutos para ouvir um amigo em necessidade ou para participar de atividades comunitárias e caritativas. Segundo Chico, essas pessoas frequentemente se surpreenderão após a desencarnação ao perceber que desperdiçaram a mais valiosa moeda que possuíam, o tempo de sua encarnação. Em suas orientações práticas, Chico Xavier sugeria que a pessoa com tendências à avareza começasse estabelecendo um dízimo pessoal, separar regularmente uma pequena porcentagem de seus rendimentos para ajudar os necessitados. Começando com uma porcentagem pequena e aumentando gradualmente, a pessoa iria pouco a pouco sentindo a alegria de dar e libertando-se do medo irracional de perder. Uma observação astuta de Chico Xavier era que muitos avarentos justificam seu comportamento alegando que estão pensando no futuro ou garantindo a segurança da família. O médium, com sua característica suavidade, questionava: que segurança é essa que sacrifica o presente, adoece o corpo e a alma e cria um ambiente familiar opressivo e infeliz? A verdadeira segurança vem da fé em Deus e do cultivo de relações saudáveis, não da acumulação obsessiva. Inspirado pelos ensinamentos de Emmanuel, Chico Xavier explicava que a avareza é uma forma de idolatria, a adoração do dinheiro e dos bens materiais como se fossem deuses. O avarento, sem perceber, transfere para os recursos materiais atributos que pertencem apenas à divindade, como a capacidade de proporcionar segurança absoluta, felicidade completa e poder ilimitado. Essa é uma das ilusões mais perigosas para o espírito imortal. Em seus atendimentos fraternos em Uberaba, Chico Xavier frequentemente encontrava pessoas que, embora não fossem ricas, sofriam da síndrome da avareza em relação ao pouco que possuíam. O médium lembrava a essas pessoas a parábola evangélica da viúva pobre, que doou apenas 2 pequenas moedas ao templo, mas foi elogiada por Jesus por ter dado tudo o que tinha. O valor espiritual da doação, explicava Chico, não está em seu montante absoluto,
mas na proporção do que representa para quem doa. Chico Xavier também abordava a avareza de conhecimento. Pessoas que acumulam informações, técnicas e saberes, mas se recusam a compartilhá-los com os demais. Segundo o médium, o conhecimento é como a luz de uma vela. Não diminui quando é utilizado para acender outras velas. Ao contrário, multiplica-se e ilumina mais. Aqueles que retêm conhecimento por medo de perder posição ou vantagens estão, na verdade, limitando seu próprio crescimento espiritual. Em uma de suas análises mais perspicazes sobre o tema, Chico Xavier observava que muitas pessoas avarentas são extremamente generosas em áreas específicas. Por exemplo, o empresário que é mesquinho com seus funcionários, mas faz doações substanciais e públicas para instituições de caridade. Ou a pessoa que é extremamente rigorosa em cobrar dívidas financeiras de outros, mas extremamente generosa quando se trata de perdoar ofensas morais. Essa generosidade seletiva, explicava o médium, revela que a cura para a avareza já começou, mas ainda precisa se estender a todas as áreas da vida. Chico Xavier enfatizava que a verdadeira generosidade não consiste apenas em dar o que nos sobra, mas em compartilhar mesmo quando isso representa um sacrifício pessoal. Ele contava a história de uma senhora muito pobre que sempre separava uma parte de sua modesta refeição para um vizinho ainda mais necessitado. Quando questionada sobre esse gesto, ela respondia com simplicidade: "Se eu não sentir um pouquinho de fome ao dar, que mérito teria minha doação?" O médium mineiro também abordava a questão da herança, sob uma perspectiva espiritual. Ele explicava que muitos pais, motivados por um amor mal compreendido, privam-se de necessidades básicas e de experiências enriquecedoras durante toda a vida para deixar uma herança substancial para os filhos. Ironicamente, esses mesmos filhos frequentemente desperdiçam a herança recebida precisamente por não terem aprendido o valor do trabalho e da economia, já que viram os pais sempre se sacrificando em nome de um futuro que nunca chegava. Em suas reflexões sobre o tema, inspiradas por Emmanuel, Chico Xavier explicava que a avareza é uma das formas mais sutis e socialmente aceitáveis de egoísmo. Enquanto vícios como a agressividade ou a intemperança são facilmente identificáveis e condenados socialmente, a pessoa avarenta frequentemente recebe elogios por ser econômica, previdente ou boa administradora. Essa aceitação social torna ainda mais difícil para o espírito reconhecer e superar essa limitação. Chico Xavier relatava casos comoventes de espíritos que, após a desencarnação, acompanhavam angustiados o destino de fortunas acumuladas com tanto sacrifício durante a vida física. Alguns observavam herdeiros dilapidando irresponsavelmente esses recursos. Outros viam suas economias sendo consumidas em intermináveis disputas judiciais pela herança. Outros ainda testemunhavam seus bens sendo utilizados para fins que jamais aprovariam. Essas experiências dolorosas serviam como lições sobre a futilidade do apego excessivo aos bens materiais. Na visão espiritual compartilhada por Chico Xavier, a verdadeira riqueza consiste nas qualidades morais e espirituais que desenvolvemos: amor, compaixão, generosidade, paciência, perdão. Essas são as únicas posses que realmente nos acompanham além da morte e que continuarão fazendo parte de nossa bagagem espiritual em encarnações futuras. Todo o resto, dinheiro, propriedades, objetos de valor, são apenas instrumentos temporários que nos são confiados para utilizarmos em benefício próprio e alheio. Segundo os ensinamentos transmitidos por Emmanuel através de Chico Xavier, a cura definitiva para a avareza está no cultivo do desapego e da confiança na providência divina. O médium explicava que quanto mais confiamos que o universo nos proporcionará o necessário para nossa evolução espiritual, menos nos apegamos obsessivamente aos recursos materiais. É uma mudança de perspectiva fundamental. Passar de uma mentalidade de escassez para uma consciência de abundância. Para finalizar nossa reflexão sobre o que Chico Xavier falou para os avarentos, vale lembrar uma de suas frases mais significativas sobre o tema: a vida é muito curta para ser desperdiçada contando moedas. Use seus recursos para contar sorrisos,
para semear esperança, para construir pontes de amor. Essas são as únicas riquezas que não serão corroídas pelo tempo e que iluminarão seu caminho na eternidade. Queridos amigos e amigas que nos acompanham no canal Espírito de Luz, que as palavras de Chico Xavier sobre a avareza possam nos ajudar a refletir sobre nossa relação com os bens materiais e sobre o verdadeiro sentido da riqueza em nossas vidas. Lembre-se sempre, tudo o que é material é passageiro, mas o bem que fazemos, esse sim, é eterno. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa repensar sua relação com o dinheiro e os bens materiais. Às vezes, uma reflexão como esta pode abrir corações e transformar vidas. Que a luz do desprendimento e da generosidade ilumine sempre seu caminho. Até nosso próximo encontro aqui no Espírito de Luz, onde continuamos a compartilhar as mensagens transformadoras de Chico Xavier. Muita paz e luz em seu coração.